enormes, cruéis e descontrolados. Quando um animal entra no frenesi de fome e fúria, não há a mínima chance de sobreviver a um encontro direto com uma dessas feras. A verdade é que existe um território mais obscuro do mundo selvagem, uma fronteira onde a biologia se cruza com a tragédia humana e a paisagem vira palco de histórias que ninguém quer protagonizar. Depois que um predador prova a carne humana e percebe o quão fácil é nos caçar, o caos reina e a tragédia é a única coisa que resta. E dentro de toda a trajetória humana até aqui, existem alguns devoradores de homens que escreveram seu nome nas linhas do tempo com o sangue de suas vítimas. Vamos embarcar em uma viagem de medo real, onde os humanos pararam de serem vistos como ameaça e se tornaram alimento. Dos Himalaias às savanas do leste africano, iremos nos estender até as praias de Nova Jersey e descobrir os animais mais cruéis que já existiram. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Vamos começar por um clássico que inspirou filmes de terror e é sinônimo de lenda até os dias atuais. Nosso ponto de partida é a África, mais especificamente ao norte do lago Tanganyika. Sim, estamos falando do crocodilo colossal Gustave. Não é um crocodilo do Nilo típico, enorme e com meio século de idade para mais, um dorso que parece uma jangada viva. Fotos mostram que passa de 6 metros, beira a 1 tonelada e carrega cicatrizes de balas que não o abateram. Falam em 200 vítimas, alguns arriscam 300. Ninguém tem contagem precisa porque quando você vive na aldeia e alguém desaparece na água entre gritos de cortar os ossos, você não adiciona mais um nome em uma planilha. Você afasta as crianças da margem e aprende a conversar com o rio olhando para baixo. O que torna Gustave diferente não é só a contagem de vítimas humanas, é também a sensação de invulnerabilidade que a água o presenteia. A aldeia precisa do rio e o réptil se esconde nas águas turvas, um pesadelo vivo que pode atacar a qualquer momento. No início dos anos 2000, uma equipe da National Geographic montou uma armadilha de 9 metros, aço, solda, câmeras infravermelhas e iscas. Crocodilos menores entraram, Gustave não. Quando finalmente ousaram colocar uma cabra viva, uma tempestade caiu durante a noite e a câmera apagou. A jaula amanheceu amassada e vazia. O crocodilo continuou sendo visto à distância, mas desaparecia na água quando um barco se aproximava para tentar anestesiá-lo. Dizem que ele evita peixes e antílopes por puro gigantismo e escolhe presas lentas, volumosas, búfalos, jovens hipopótamos e, claro, pessoas. Alguns dizem que foi abatido por caçadores tempos depois, mas não há provas. Mas repare, nas aldeias que viram o redemoinho se fechar, ninguém relaxa. O respeito ao rio virou religião. Continuando na África, agora vamos mirar nos felinos. Sabemos de inúmeras histórias de leões que devoraram seres humanos por escassez de presas naturais ou por estarem severamente doentes. O que nos leva a perguntar: poderia um felino atacar um ser humano por pura maldade ou fúria? Bem, pense no que 2 leões cheios de fome e oportunidade foram capazes de fazer em um ambiente que só os favorecia. Em Tsavo, no ano de 1898, um grupo de trabalhadores viveram o que podemos chamar de um verdadeiro inferno. A ferrovia que ligaria o Quênia a Uganda estava em construção. Barracas alinhadas, fogueiras acesas, aço e madeira estalando à noite. E então, um par de machos, sem juba, começam a entrar no acampamento com a cadência de um relógio perverso. Você não ouviu errado, eram 2 leões machos, sem jubas, se aparentando muito a leoas. Tratava-se de uma rara subespécie que está praticamente extinta nos dias atuais. Tendas rasgadas, gritos, gente arrastada pelos tornozelos para a escuridão. Cercas de espinho, tochas e fogueiras altas,
rondas de homens armados. Nada parava os ataques dos felinos. No medo coletivo, trabalhadores abandonaram a obra, retornando para suas casas. O engenheiro-chefe, tenente-coronel John Henry Patterson, assume a caça junto com um pequeno grupo de homens. O primeiro leão cai em 9 de dezembro, o segundo exige mais tiros e mais tempo, tombando 20 dias depois. Quantos morreram? Patterson registrou 135. Estudos posteriores mais frios sugerem algo entre 28 e 31 vítimas documentadas. Já os corpos desses felinos estão em exposição no Museu de Ciências Naturais de Chicago, Estados Unidos, como prova de que demônios existem e eles podem estar encarnados em corpos de felinos. Agora veremos a rainha indiscutível desta sombria genealogia, a tigresa de Chapawat, a maior devoradora de humanos da história registrada até esse momento. A inícios dos anos 1900, nas encostas entre o Nepal e o norte da Índia, emergia a própria Lilith materializada em uma pele listrada e presas afiadas. Um rastro que começa como sussurro e vira o choro de nada mais, nada menos que 436 mortos contabilizados em documentação local ao longo de anos de desespero. A rotina era simples e macabra. Mulheres indo buscar lenha ou frutas, homens nas plantações, crianças levando grãos. E então, um rugido curto, o mato se abrindo, passos em desespero e silêncio. Depois de mais de 200 mortes, o exército nepalês entra em ação. Não consegue abatê-la, mas a empurra para o outro lado da fronteira, para as florestas densas de Champawat, na Índia Britânica. Para as aldeias da região, a vida parou por semanas após os primeiros ataques, mas depois era preciso encarar a fera ou morrer de fome dentro de suas casas. Isso dava a oportunidade perfeita para a tigresa continuar se alimentando dos humanos. É quando entra em cena o nome que se tornaria uma lenda, Jim Corbett. Ele chega com a calma de quem conhece as regras invisíveis da selva. Experiente caçador, Jim passa dias seguindo pegadas e investigando o paradeiro do felino assassino. Em meio à sua investigação, ele encontra o corpo de uma garota de 16 anos arrastada mata adentro. O rastro é uma linha de sangue e folhas esmagadas e Corbett a segue como quem caminha por um fio. O desfecho é direto. Um tiro que ecoa como a libertação coletiva de um povo. Depois, a revelação anatômica que explica o impossível. Ao examinar o corpo da tigresa, o canino superior direito partido ao meio e o inferior desgastado até a gengiva. Uma mandíbula de rainha sem coroa. Uma caçadora incapaz de derrubar cervos, javalis, gauros. Diante da fome, ela recalibrou o mapa da presa, procurou o único animal abundante, lento, desarmado e previsível naquela fronteira: humanos. Não foi maldade, foi adaptação, e a adaptação na natureza não pede licença. A selva, porém, coleciona mortos sem papel. O que interessa aqui é outra pergunta: por que caçar humanos? O que parece exceção vira um padrão quando olhamos outros casos. Quando um animal selvagem passa por escassez de comida, sofre uma lesão corporal ou adquire doenças como pestes, gripes ou uma infecção na gengiva, por exemplo, ele terá dificuldade de caçar presas rápidas, ágeis e de couro duro. Por esse motivo, seu radar de predador irá mirar em presas lentas, fáceis de mapear a rotina, ou seja, previsíveis, e acima de tudo, que possuam um couro macio. Nessa equação, nós somos a refeição perfeita para eles. Então lembre-se, um leão doente pode ser fraco diante de um búfalo do cabo, mas ele continua sendo fatal para o humano. Mas e se esse padrão não for a única explicação? E se predadores puderem atacar humanos única e exclusivamente por preferência? Um leopardo provou que a inteligência aliada à ousadia cria um terror ainda mais denso, baseado em pura selvageria. Ainda na Índia, mas agora em Rudraprayag, entre 1918 a 1926. Não estamos falando de uma floresta remota, e sim de uma rota de peregrinação viva, pontilhada de aldeias, templos e sinos. Por 8 anos, a regra do crepúsculo foi simples: trancar as portas, calar os passos e torcer para que o telhado suportasse o felino.
O leopardo não esperava à beira da trilha, ele invadia as casas, dobrava paredes de barro, abria telhados de palha como se fossem páginas e arrancava gente da cama. O número oficial fala de 125 mortos. Quem caminhou por aquelas vielas diz que foi mais. O governo tentou de tudo: armadilhas, venenos, patrulhas, soldados armados. O felino escapou a todas as linhas de cerco, como se desenhasse a caça ao contrário. Chamaram de novo Jim Corbett, e até ele descreveu aquele predador como o mais astuto e esquivo que já enfrentara. Na primeira visita ao local, Jim desistiu, pensando que o felino havia se encaminhado mata adentro, longe da civilização. Quando Jim foi embora, os ataques voltaram. Por mais 2 anos, o leopardo reinou supremo, se alimentando como nunca. Jim, ao ser noticiado que a praga havia retornado, voltou para colocar um ponto final nessa história. A caçada durou 10 semanas, e em 2 de maio de 1926, o tiro. O corpo, examinando o mito, um macho grande, inteiro, dentes na idade certa, sem doença aparente. Então por quê? A resposta de Corbett olha para fora da mata e para dentro da história. A pandemia de gripe de 1918. Aldeias inteiras saturadas de morte, pouca gente viva para enterrar seus mortos, corpos expostos por dias e descartados na selva. E aí temos um jovem leopardo que aprende que o humano pode ser a refeição mais fácil. Quando a onda de cadáveres se vai, o padrão neural permanece, e a memória da presa não volta atrás. E assim a noite ganha mais um deus doméstico, cruel por conveniência, alimentado pela nossa desordem. Mudamos de continente. Talvez você pense que devoradores de homens pertencem a paisagens longínquas. Não pertencem. O Atlântico trouxe um exemplo para dentro do quintal americano, e o verão de 1916 faz tremer até agora. Costa leste sob calor bruto, praias de Nova Jersey virando refúgio. Em 12 dias a água virou tribunal. Em 1º de julho, Beach Haven, Charles Van Sant, 25 anos, mergulha antes do jantar e retorna gravemente ferido, perdendo a vida em cima da mesa da pousada enquanto esperava por socorro. O ferimento denuncia mordida de tubarão. Mas isso não é comum naquela região. Seria um fato isolado? Bem, em 6 de julho, Spring Lake, Charles Bruder é atacado longe da arrebentação. Salva-vidas o trazem, mas ele sangra até a última gota. O país percebe que algo saiu da narrativa, e então o capítulo impensável começa no dia 12 de julho, Matawan Creek, quase 50 quilômetros terra adentro. Água salobra, estreita, quintais de casa tocando à margem. Lester Stewell, 11 anos, desaparece sob um puxão invisível. Stanley Fisher, adulto, mergulha na tentativa corajosa de resgatar o garoto e também é mordido, morrendo mais tarde. Minutos depois, rio acima, Joseph Dunn, 14 anos, é atacado e sobrevive por um fio. Todos relatam: há um tubarão no rio. Isso mesmo, no rio. A passagem para o mar é estreita, mas real, e foi o suficiente para trazer a morte para próximo das casas. O pânico vira gênero jornalístico. Praias fecham, barcos patrulham, homens atiram no brilho de barbatanas e na própria sombra. Dias depois, capturam um grande tubarão branco, cerca de 2,30 metros, e supostamente encontram restos humanos no estômago. Caso encerrado? Talvez no conforto político. A discussão científica, porém, nunca pacificou. Tubarões brancos raramente sobem água doce. Já o tubarão cabeça chata atravessa o sal para o rio como quem muda de rua. Talvez o verdadeiro culpado nem estivesse mais ali, mas para acalmar a população, um vilão precisava vir a público. Mas existem muito mais por aí. Poderíamos citar ainda que rapidamente o icônico caso de Mysore. No início do século XX, aldeias encostadas em florestas, pessoas desaparecendo, e o culpado aqui não era tigre nem leopardo, era um urso beiçudo maior do que o normal, provavelmente sofria de gigantismo. Pelo menos 12 mortes, dezenas de mutilados. O urso só parou quando encarou o cano de uma arma. Nas terras geladas da Finlândia, os lobos de Turco fizeram 22 vítimas no inverno de 1880, provando que a inteligência aliada à paciência é a combinação perfeita para o mal. A guerra contra esses canídeos foi declarada,
mas caçar animais que sentem o cheiro de ferro a quilômetros de distância foi uma tarefa quase impossível. Estudos posteriores revelaram que o inverno de 1880 foi ainda mais rigoroso e a falta de presas naturais fez com que os lobos se aproximassem dos assentamentos humanos, levando terror em cada passo. Nós temos vídeos detalhados sobre cada um dos casos que citamos ao longo desse material. Basta fazer uma busca aqui no canal. Aproveita e maratona nosso conteúdo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe esse vídeo e ajude nosso trabalho a chegar em mais pessoas. Obrigado por assistir. Fui!